Pais amados, neste dia nós iremos continuar nossa meditação no capítulo de Atos, no livro de Atos, no capítulo 4. Nós vamos ler hoje do verso 5 ao verso 22. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Senhor, e te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos conceder, Senhor, sabedoria para meditar na Tua Palavra, para entender, Senhor, o que o Senhor quer nos comunicar. Que Teu Santo Espírito, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos. Abra também, Senhor, nossa mente, nos faça compreender, Senhor, a Tua santa e poderosa Palavra. Que ela venha, Senhor, nos instruir, nos orientar e nos mostrar, Senhor, o que devemos fazer para te obedecer mais e mais e viver em santidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: Pedro e João perante o Sinédrio. Verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, e quem quer que seja, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Verso 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Nos versos anteriores que nós meditamos, na última meditação, nós lemos que Pedro e João foram presos por terem curado aquele aleijado que estava na porta do templo. Corrigindo, o coxo de nascença, que estava na porta do templo pedindo esmolas, e ao invés de dar esmolas, Pedro e João deram para ele a cura. Em nome de Jesus, mandaram que ele se levantasse e andasse, e ele andou. E por conta deste fato, Pedro e João foram presos
E agora a gente acabou de ler o que aconteceu com eles que foram colocados diante do Sinédrio. E toda aquela, vamos dizer, usar essa palavra, toda aquela cúpula do Sinédrio interrogou eles, que eram os sumos sacerdotes, interrogaram eles e, ao final, foram ameaçados para não mais falar o nome de Jesus. Por quê? Porque já mataram Jesus para que o que ele estava fazendo não se propagasse e eles perdessem a credibilidade deles, a autoridade deles como uma autoridade religiosa que eles eram naquela época, perdessem os cargos deles. Então criaram todo um julgamento falso para Jesus e o condenaram e o mataram. E agora ameaçam Pedro e João para não mais falar o nome de Jesus, para não divulgar, para não fazer mais nada no nome de Jesus. Só que Pedro e João não se intimidam, continuam a propagar o Evangelho. E falaram que iam continuar, porque em obediência a Deus, não a eles. E o que a gente percebe é que, mais uma vez, o Sinédrio, os sumos sacerdotes, querem abafar, querem impedir que o Evangelho seja propagado, que pessoas sejam curadas, que a vida de pessoas sejam transformadas, porque não era interessante para eles, não era interessante para a religiosidade daquela época, não era interessante para a manutenção do cargo deles. Eles não acreditavam em Jesus como Messias. Outra coisa interessante de se falar é que esses sumos sacerdotes, eles além do cargo que eles tinham, eles também, os filhos deles também serviam como sumos sacerdotes. Então, era manter aquela autoridade religiosa que existia naquela época, manter aquela estrutura religiosa, era manter os filhos deles também em cargos, em status, tendo, vamos dizer assim, um emprego, vamos dizer assim, usar essa palavra, porque não era um emprego, né? Mas era uma forma que eles tinham de viver. Era dali onde eles, com certeza, recebiam manutenção do seu sustento, né? Para servir como sumos sacerdotes. Quando Pedro fala sobre Jesus ser a pedra angular, ele está falando que Jesus era a pedra principal, a verdadeira base da fé cristã, que os construtores líderes judaicos haviam rejeitado. Além disso, aqueles homens que interrogaram Pedro e João perceberam que Jesus era a fonte de conhecimento daqueles homens, que eles não tinham uma educação teológica que era disponibilizada naquela época. Então, os conhecimentos que eles tinham foi através de Jesus que eles adquiriram. E para finalizar aqui o registro da idade do homem no verso 22, registra que ele tinha mais de 40 anos. Querem dizer o quê? Que realmente foi um milagre, que não foi uma cura natural, que ele já tinha passado da idade de ter uma cura natural. Então, a respeito do que nós lemos hoje, nós vamos fazer nossa oração ao Senhor e que a lição que fica é que esses homens não temeram as suas próprias vidas diante de pessoas poderosas que poderiam prejudicá-los, que poderiam matá-los. Eles não tiveram medo, eles mantiveram-se firmes em divulgar o Evangelho. Vamos orar. Senhor Jesus, que possamos, Pai, ser intrépidos como esses homens, Senhor,
Que não possamos, Senhor, ter medo de pessoas de altos cargos, no que se refere, Senhor, a falar da Tua palavra, a levar o Teu Evangelho, Senhor. Que possamos, Jesus, ser destemidos e que a Tua palavra, Senhor, seja manifesta, Senhor. Assim como Tu, Senhor, não se negou a morrer naquela cruz, a se tornar sacrifício em prol do Evangelho que Tu trouxe, Senhor. Que possamos, Pai, também seguir o Teu exemplo e não temer, Senhor, a homens, porque a Tua palavra fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus amado, te agradecemos por mais uma meditação. Guarda essa palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Nos sustenta, nos ajuda e que essa palavra, Senhor, possa ser como uma semente plantada nos nossos corações e que ela possa vir a dar fruto. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Que essa palavra fique na sua mente, no seu coração, que você medite nela. E entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.